Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, galera, vamos para mais um vídeo, né? Mais uma apostila. Esse vídeo aqui é a explicação da apostila da sexta quinzena, tá? Aqui na tela vocês vão estar vendo aí a capa das duas apostilas que eu vou estar explicando nesse vídeo. Nessa quinzena, eu trabalhei um conteúdo que vai ser igual para duas turmas. A primeira turma é o 5º/6º ano, a segunda turma é o 6º/7º ano. Então são duas turmas, tá? Esse vídeo é para duas turmas. 5º/6º ano e 6º/7º ano, explicando o conteúdo da apostila da sexta quinzena, tá bom? Vamos lá então? Tá aqui as duas apostilas, é o mesmo conteúdo, tá? Só vai mudar a capa. Vamos então ver aqui, deixa só a do 5º/6º, tá bom? Então, nessa apostila aqui, a gente vai estar vendo algumas histórias em quadrinhos e eu vou estar também explicando nela sobre intertextualidade, relação entre textos. A gente vai falar um pouquinho também de linguagem não verbal, tá? Sobre isso aí. Dá um zoom aqui. Tá? Vocês têm o costume de ler aí na casa de vocês algum gibi ou histórias em quadrinhos? Se não, se sim, né? Ou se não, eu acredito que vocês vão gostar muito do conteúdo que vai ser sobre isso. E vamos começar, então a gente já começa diferenciando gibi e HQ. O gibi e HQ são um tipo de história, né, um tipo de narrativa, que geralmente predomina o tipo textual, né, a conversacional ou dialogal, porque é muito pouco a narração, é muito breve, muitas vezes nem tem, entendeu? Às vezes tem aquele quadradinho em cima da história em quadrinhos, só explicando o que tinha acontecido antes, ou enfim. Mas o que predomina nesse tipo de texto, gibi e HQ, são os diálogos e as conversas entre os personagens, tá? Então, o tipo de texto do gibi ou HQ é dialogal ou conversacional, tá? Então, predomina a linguagem verbal, não verbal, tá? Mas também tem a linguagem não verbal, por meio dos balões de fala e tal. Então, qual que é a diferença de gibi e HQ? O gibi e HQ, qual a semelhança deles? É que são histórias divididas em quadros, devem ser lidos em uma determinada sequência, tá? A diferença entre os dois é que o HQ é um tipo de história em quadrinho mais voltada para o público adulto e jovem, né, adolescente, e também vai ter temática ali mais de heróis e coisas do tipo. Já o gibi é mais voltado para o público infantil, tá? Então, é essa a principal diferença. Outra diferença também é no tipo de gravura. Vocês vão notar que vai ter aqui um HQ do Batman e um gibi da Turma da Mônica. No HQ do Batman, o traçado, o tipo de desenho é mais puxado para uma coisa um pouquinho mais realística. Já no gibi, não, é algo mais caricato que a gente fala, é uma mais caricatura, mas é mais com cara de desenho mesmo, sabe? Então é isso, tá bom? Essas são as diferenças. Ok, então nos gibis vocês vão observar nos gibis e nas HQs alguns números minúsculos, né? O tamanho, a inclinação das palavras, são sinais importantes assim que vocês vão observar na capa, né? Que vocês vão bater o olho e logo vão saber se aqui é um gibi ou um HQ, né? Então, aqui logo no começo eu já peço para vocês responderem uma pergunta, que é qual a importância da capa de um gibi ou HQ? Aí vocês podem responder aí, qual vocês acham que é a importância. Então, na capa de um gibi ou HQ, a gente vai encontrar informações básicas, né? Qual o número daquele gibi, qual o tema do gibi, qual o personagem, né? Por exemplo, aqui na capa do Batman, a gente observa que tem o nome, né? Batman, a imagem dele bem grande. E tem ali o que vai se tratar, a história mais ou menos, né? O tema da HQ, no caso, que é do Batman. E em cima tem o branding, que é a marca, né, do HQ, no caso, que é do Batman, ou do gibi,
caso do Gibi da Turma da Mônica, é feito pelos estúdios Maurício de Souza. Então vai ter geralmente um logo, alguma coisa escrita ali, Maurício de Souza. No caso do Batman, é da DC, tá? DC Comics, que é uma marca enfim, de histórias e de produtos voltados para essas histórias. O Batman faz parte dessa marca, né, da DC. Tá bom? Aí vocês respondam aí do jeito de vocês, da maneira de vocês. Então, a capa, ela é um elemento muito importante para identificar a revistinha em quadrinho, né? O protagonista, a história principal, o tipo de traço, tudo isso você encontra na capa. Então, vamos observar as capas dessas revistas aqui da figura 1. São duas revistas da Turma da Mônica, né? E são do mesmo personagem. E tem algumas diferenças, né? A gente pode notar. Quais diferenças que vocês podem notar em casa? A diferença principal é que cada uma tem imagens diferentes, né? Mas nessas imagens a gente vê que o próprio traço é mais diferente. Olha, a Mônica aqui, ela parece estar um pouquinho mais adulta na capa da revista da direita, né? E a da esquerda, ela parece estar um pouquinho mais jovem, né? Que é a primeira imagem. Já a segunda capa, ela parece estar um pouquinho mais maior, né? Então, a gente vê que são duas revistas de gerações diferentes. São a mesma personagem, tal, mesmo estúdio, mas são duas revistas de gerações diferentes. Então, essa segunda capa aqui, da Turma da Mônica Jovem, ela é a mais recente, tá? Então, são duas capas da Turma da Mônica Jovem. A segunda é mais recente que a primeira. O traçado faz a gente notar isso. Bem pequenininho aqui, vocês vão notar que tem um número 1 nas duas revistas. Aí vocês podem perguntar, ué, as duas revistas são do número 1? Gente, deixa eu só ver se tá gravando aqui, tá gravando. São o número 1 as duas revistas? Como pode uma coisa dessa? Então, mais aqui na frente vocês vão ver uma explicaçãozinha, ó. Muitas vezes esse número não significa que aquela é a primeira revista publicada dos personagens. Porque às vezes os estúdios e tal que fazem essas revistas, eles começam do zero aquela série, né? No caso aqui da Mônica Jovem. Aí, quando eles vão meio que como se fosse recomeçar a história, mas com outros personagens, outra narrativa, outra história, entendeu? Com os mesmos personagens, mas acrescentam mais coisas, mudam o traçado do desenho, entendeu? Mostram uma outra geração daquele personagem. O Gibi Turma da Mônica Jovem é uma evolução do Turma da Mônica clássico, né? Que é aquele deles pequenininhos e tal. Entenderam? Então tem essa diferença. Aí eles separam bem a Turma da Mônica do Turma da Mônica Jovem. São duas revistas diferentes, tá? Então, é por isso que a contagem do número ela pode reiniciar às vezes, tá? E tem outros detalhes, nos quadrinhos, os personagens eles podem viver em universos diferentes, dependendo da edição da revista, né? Como adultos ou como crianças, enfim, é como a gente viu no exemplo da Turma da Mônica. Tem a Turma da Mônica Jovem e a Turma da Mônica Clássica, que é eles pequenininhos. Então, tem essa diferença aí. Vamos agora para as atividades. Então, a gente tem aqui, ó, duas imagens. Figura 2 e figura 3, tá? Figura 2 a gente tem aqui, né, personagem. E aqui na figura 3 a gente tem a capa de um gibi, da Turma da Mônica. Então, a pergunta aqui que vocês vão responder em casa. Quais personagens você observa nas figuras 2 e 3 acima? Então, aqui na figura 2, a gente observa, não sei se vocês assistiram, mas logo que vocês baterem os olhos, se vocês sabem, vocês vão conseguir responder. Na figura 2, a gente tem aqui o rosto da personagem Lisa dos Simpsons, tá? Que é um desenho animado. Na figura 3, a gente tem alguns personagens da Turma da Mônica, como a Magali, Cascão e Cebolinha, tá? Então, esses são os personagens que a gente observa, tá? Agora, vamos para uma análisezinha dessas imagens. Ó, a gente vai observar que na figura 2, tem uma montagem, né? A personagem Lisa Simpson, que é essa daqui, ó. Tô circulando aqui para vocês. Ela tá no rosto de um quadro muito famoso, que é o quadro da Mona Lisa, né? Que foi pintado por Leonardo da Vinci em 1503. Então,
É interessante a gente observar como as duas foram encaixadas ali nessa montagem. O rosto da Lisa dentro da figura do quadro da Mona Lisa. E aí pode ser que tenha sido feita uma montagem ali, porque para gerar algum tipo de humor, porque as duas personagens têm um nome parecido, Lisa, Mona Lisa, né? Então tem Mona Lisa tem o Lisa no final, então. E também não é só a Lisa que foi feita essa montagem aqui, não. Se vocês procurarem na internet, montagens Mona Lisa, tem vários memes e coisas que colocam o rosto no quadro da Mona Lisa. Na figura 3, a gente tem referências ao a fábula Alice no País das Maravilhas, desculpa. Dicção tá péssima. Porque a gente observa na própria vestimenta dos personagens, no título do gibi, que está aqui na figura 3, Magalice no País das Melancias. Então fez um jogo de palavras aí que ficou muito parecido com o título da fábula Alice no País das Maravilhas. Vocês podem não ter lido, mas já ouviram falar, né? Então tem uma imagem aqui na apostila, ó, na página 3, no final, do Alice no País das Maravilhas. Então a gente vê que tem esse jogo de palavras. Os personagens estão vestidos iguais aos personagens do País da Maravilha também. Né? O Cascão está vestido daquele gato, que eu não sei o nome. O Cebolinha está vestido do Chapeleiro Maluco. E a Magali está vestida da Alice, né? E o gatinho aqui da Magali, ele tá vestido daquele coelho, que tá sempre apressado, da história do Alice no País das Maravilhas. Então tem quando a gente... Essas duas figuras, elas estão fazendo o que a gente chama de intertextualidade, tá? O que é intertextualidade? Quando um texto faz referência a outro. Uma imagem é um texto, tá, gente? Então, o quadro da Mona Lisa aqui com o rosto da Lisa tá fazendo tem aqui uma relação de intertextualidade. Por quê? Existem dois textos aqui juntos nessa figura 2, que é a Lisa dos Simpsons e a Mona Lisa do quadro da Mona Lisa. Então tem esses dois personagens juntos. Então tá tendo aí uma relação de intertextualidade. Então a gente diz que a figura 2 tem uma intertextualidade. A mesma coisa a figura 3, do universo da Turma da Mônica com o universo da Alice no País das Maravilhas, tá? Então os dois se juntaram ali, tem uma relação entre dois textos na figura 3, tá? Então, repetindo, quando um texto faz esse tipo de referência a outro, dizemos que existe uma intertextualidade. Intertextualidade. Olha aqui como se escreve, ó, aqui na apostila de vocês. A intertextualidade é a criação de um texto a partir de outro existente. É como se fosse uma conversa entre os textos. Para perceber a intertextualidade, o leitor tem que conhecer a quem ou que o texto está fazendo referência. Então, para saber que a figura 2 aqui, por exemplo, está fazendo referência a dois textos, eu tenho que conhecer os dois textos. Eu tenho que conhecer o desenho animado, Simpsons, e eu tenho que conhecer também o quadro da Mona Lisa, para saber que os dois textos estão fazendo referência um ao outro. Se eu não conhecesse nenhum dos dois, eu ia falar, nossa, é uma imagem engraçadinha, só. Entendeu? Então, para reconhecer a intertextualidade, a gente tem que saber conhecer os textos que estão ali fazendo referência um ao outro, tá? Então, ok. Vamos agora, a gente vai prosseguir lendo esse gibi aqui, Moral dos Lobos, que é o título do gibi. E em seguida a gente vai fazer uma lição. Mas antes, a gente tem que saber que esse gibi, ele é também considerado uma fábula. Por quê? Vocês vão ver que ele tem uma lição de moral no final. Uma lição de moral é uma mensagem transmitida ou uma lição a ser aprendida a partir de uma história ou evento, tá? Então, as fábulas são tipos de texto que contêm uma moral no final, pois sempre trazem uma lição de vida, tá bom? Um texto clássico é a história que a formiga e a cigarra é a história da formiga e a cigarra. A história da formiga e a cigarra, não sei se vocês já ouviram, da formiga e tal, que é trabalhadora, e da cigarra que fica tocando, preguiçosa, e chega o inverno, ela não tem comida e vai pedir comida para formiga. Essa história é muito famosa, não sei se vocês já ouviram, e ela é considerada uma fábula, porque ela tem uma lição de moral no final, que é sobre você trabalhar e tal, não ser preguiçoso. Então, tem isso é fábula, entendeu? Tem uma lição de moral no final. E a fábula também, ela sempre vai ter animais como personagens. Esses animais sempre vão ter características humanas, vão se comportar como humanos, sei lá. Enfim, né? E é isso, tá bom? Agora a gente vai fazer a leitura aqui do gibi, tá?
Então começa aqui, ó, no primeiro quadrinho. Tem uma batalha sendo disputada dentro de mim. Aí a gente vê aqui. É uma luta terrível entre dois lobos. Um mal. Ele é nervoso, invejoso, arrogante, culpado, ganancioso, inferior. É a mentira, a superioridade. Aí tem aqui no outro quadrinho. E o ego. O outro é bom. Ele é alegria, paz, amor, esperança, serenidade, bondade, empatia, generosidade e compaixão. E fé, né? Aqui no quadrinho. Aí o índio fala para a indiazinha: e esta mesma batalha acontece dentro de você. Essa mesma batalha dos lobos, ele diz que acontece dentro dela. E dentro de cada pessoa também. Aí a menina pergunta: mas qual lobo irá vencer? Ele diz: aquele que você alimentar. Tá? Então essa é a história. Aí aqui a gente tem agora as perguntas, tá? São essas perguntas aqui. E depois tem a leitura de um gibi que vocês vão fazer da Turma da Mônica, tá bom? Beleza, já tô perdendo a voz. Tem lá, primeira questão. Vamos lá. Quais os personagens que aparecem nos quadrinhos acima? Então, vocês vão dizer quais os personagens que aparecem aqui, né? Tem os lobos, o índio, a indiazinha. Então, vocês digam aí. Coloquem aqui, é bem facinho essa, tá? 2. O texto que você acabou de ler mistura características das histórias em quadrinhos e das fábulas. Na página 2, você leu a explicação de como são gibis e HQs. E, na página 4, você leu o que é a fábula. Ligue as características próprias das HQs, gibis e da fábula. Tá, então o que vocês vão fazer aqui? A gente tem aqui 4 características. Tem uma que já foi ligada ao HQ e gibi, que é a apresentação de linguagem verbal nos balões e não verbal das imagens. Isso aqui é característica da HQ e do gibi. Então, as outras características vocês vão ligar a qual tipo de texto que é. Se é HQ e gibi ou se é da fábula. Então, ó, por exemplo, qual tipo de texto, qual gênero textual, né, que tem animais como personagens centrais que representam características humanas, que está nesse quadrinho aqui. Aí vocês vão ligar qual tipo de texto que tem essas características. Se é o HQ, vocês vão ligar no HQ. Se é a fábula, vocês vão ligar na fábula. A mesma coisa os outros dois. É dividido em quadros que devem ser lidos numa determinada sequência. Aí vocês ligam qual que é, se é do gibi e HQ ou se é da fábula. Aí tem como objetivo transmitir uma moral, ou seja, uma lição de vida. Aí vocês vão dizer se é característica da HQ e gibi ou se é característica da fábula. É só ligar aí, tá? Cada um desses quadradinhos até o outro quadradinho, escrito gibi e HQ ou a fábula, tá bom? 3. Por que os quadrinhos que você leu pode ser considerado uma fábula? Aí vocês vão responder aqui, por que que é uma fábula? Aí a gente volta lá, quais são as características de uma fábula? Toda fábula tem uma moral no final, tem animais como personagens, tá? Aí vocês podem responder isso aí. Agora são questões de marcar, a 4, a 5 e a 7, tá? São questões que vocês vão marcar X na alternativa correta. Então tem lá na 4. O personagem mais velho, indígena, está contando uma história para a menina. Chamamos de fábula os textos que contêm uma moral no final da história. Sabendo disso, marque a resposta correta sobre qual a moral dos quadrinhos. Aí vocês vão me dizer na 4 qual que é a moral dos quadrinhos que vocês leram aqui. Desse aqui do lobo e dos índiozinhos, tá? Aí vocês vão marcar. Se é a moral é que temos que saber lidar com nossos sentimentos bons e maus. Se a moral é que o ego vence a fé. Ou se a moral é o que temos que deixar os sentimentos maus vencerem na nossa vida. Então vocês vão dizer qual dessas 3 morais é que aquele texto lá, o gibi que a gente leu do lobo, dos lobos, qual que é a moral daquele gibi, tá? Então, lembrando que moral é um ensinamento que as histórias trazem ao final, as fábulas geralmente, tá? Trazem isso aí. Então, nessa HQ, a 5, né, agora. Nessa HQ, podemos dizer que o velho indígena ensina, aí A, que os animais devem ser amados, respeitados e protegidos. B, que as crianças não podem deixar as outras pessoas destruírem os sentimentos bons da infância. C, que os seres humanos são capazes de fazer o bem e o mal. Então, vocês vão marcar aí qual dessas alternativas, qual dessas afirmações aqui, foi a que o velho indígena quis ensinar para a menininha. Qual foi o ensinamento que ele quis passar para ela. Se foi A, se foi B ou se foi C. Aí vocês marcam aí.
Agora 6, vocês vão escrever com suas palavras, tá? Observe a reação da garotinha à lição de moral que acabou de receber e observando a expressão que ela fez no último quadrinho, explique o que você acha que ela está sentindo e por que está sentindo. Então a gente vai observar lá no último quadrinho do gibi, do HQ, que é esse aqui, ó, que o índio fala aquele que você alimentar. E aí ela fica com essa cara aqui. Aí vocês vão responder aqui na 6 o que você acha que ela está sentindo naquele momento que ele fala aquilo lá para ela, tá? Aí coloquem aí na 6, essa resposta é pessoal, tá? 7. Observe que os lobos no texto em quadrinhos que lemos têm cores diferentes. O lobo negro parece mais bravo e mostra os dentes para o lobo branco. Marque a alternativa correta. Aí vocês vão marcar qual que está correta aqui. O lobo negro está brincando com o lobo branco, pois os sentimentos maus e bons andam sempre juntos. Essa está correta? Se tiver, vocês vão marcar. B. O lobo branco parece estar com medo do lobo negro e não o ataca de volta. Essa outra está correta? Vocês vão marcar se estiver correta. O lobo negro parece querer atacar o branco, pois representa o mal que vai contra o bem. A C está correta? Essa aqui que eu li agora está correta? Se estiver correta, vocês vão marcar. Ok? Entenderam? Ó, todas essas questões de marcar X, vai ter apenas uma correta, tá? Então vocês marquem apenas uma. Agora 8. Observe o anúncio abaixo, que é de uma empresa que vende hortaliças, legumes e frutas. Então a gente tem aqui esse anúncio. É um anúncio que pode ser encontrado na internet, em cartazes na rua, banner, essas coisas, né? Na estrada. E tem lá, Chuchurek, né? Aí embaixo, de tão, tão distante para a hortifruti. Aí aqui embaixo tem um enunciadozinho escrito, aqui a natureza é a estrela. Aí tem a logo da marca Hortifruti. Hortifruti que é uma maçã e no meio escrito Hortifruti, tá? Como aqui em cima está explicando, Hortifruti é uma empresa que vende hortaliças, legumes, verdura, né? Tipo cenoura, alface, maçã, enfim. No caso aqui a gente tem um chuchu, né? Que ele tá vestido com a roupa aqui de um personagem aí. Aí vocês vão observar a roupa que o legume chuchu está vestido. O ambiente no fundo, tem um castelo lá no fundo e tal, né? E a palavra chuchurek. Tem aqui chuchurek, né? Tem umas orelhinhas aqui no C. Aí a pergunta, a quem ou que este anúncio faz referência? Então vocês vão dizer aqui ao que esse anúncio está fazendo referência. Nesse anúncio tem um intertexto aí, uma intertextualidade, porque ele está fazendo referência a um outro texto. Que texto que é esse? Né? Eu já vou adiantar para vocês que é um filme, tá? Então aqui o Chuchu está vestido do personagem do filme. Aqui, ó, ele combinou a palavra Chuchu a um outro nome de um personagem aí de um filme. Provavelmente vocês devem ter assistido, tá? Então vocês vão responder aí. Na 8, tá bom? Se vocês não souberem qual que é esse personagem, qual que é esse filme que ele está fazendo referência, é um filme de animação, tá? É um desenho, é um filme que é um desenho. Aí vocês vão colocar aqui embaixo. Não sei a qual filme está fazendo referência, ou a qual texto está fazendo referência. Tá? Então vocês vão colocar aqui. Aí se vocês souberem, coloca o nome do filme que esse anúncio está fazendo referência, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a partir da página 7, a gente vai ter o gibi da Turma da Mônica que eu mandei aí para vocês lerem. Vocês vão ler, tá? Ó, leitura complementar, leia o gibi abaixo da Turma da Mônica. Leia em voz alta para exercitar sua leitura. Então leia na casa de vocês em voz alta, se vocês conseguirem, tá? É bem divertido, leiam aí. E aí na outra apostila eu vou colocar a continuação dele. E aí na outra a continuação dele novamente. E aí até acabar essa edição desse gibi aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Mas por enquanto vocês vão ler só esse. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um diário de leitura. O que é um diário de leitura? Vocês vão colocar um resuminho do que aconteceu na história. Ah, a história fala sobre tal coisa. Na história, a Magali conversa com fulana e acontece isso e tal. Vocês vão dizer mais ou menos rapidamente assim o que acontece na história. E vão dar a opinião de vocês. Eu achei que fulana não deveria ter feito isso. Ou eu achei que a história foi boa por causa disso, disso e disso, tá bom? Sempre que vocês colocarem alguma coisa, tipo, eu achei que a história foi legal. Coloquem o porquê. Por que você achou que a história foi legal?
Ah, porque ela conta a história de alunos que estavam numa sala de aula e eu gostei da personagem tal, porque ela falou isso. E aí vocês escrevam aqui, tá? No mínimo 5 linhas, tá? Vocês vão escrever isso aí. É um diário de leitura, tá, gente? Um diário de leitura, você vai escrever sobre a sua leitura, o que você estava sentindo, o que você achou sobre o personagem tal. Não é um diário pessoal que você vai falar o seu dia a dia. É o diário da sua leitura, dessa leitura aqui que você fez. Do gibi da Turma da Mônica, desse aqui que eu mandei, tá? Então vocês vão escrever sobre essa leitura. Aqui também eu vou ter algumas orientações de como vocês vão fazer esse textinho, né? Esse diário de leitura. É bem pequenininho, bem curtinho, bem facinho, tá, gente? É só vocês irem pensando sobre o que vocês leram e escrevendo, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no meu WhatsApp ou então nos comentários aqui do vídeo. E é isso, tá certo? Precisando aí, eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.